Bem, povo abençoado, enquanto vocês desfrutam do maravilhoso programa desta noite, eu achei que eu deveria vir para falar com vocês a respeito de algumas coisas que nós vimos. Nós temos visto muito em um passado recente da mensagem que o Senhor tem dado, e algumas vezes é tão esmagador, mas nós agradecemos a Deus pela ajuda dele. Nós podemos sintetizar e quebrar em proporções mais fáceis de digerir e usá-la como instrução para preparar-nos para a vinda do Messias. Mas nós vimos que o Senhor está chamando esta geração para negar-se a si mesmo. Nós vimos que o maior problema é a vontade própria, que é tão dominante. E isto é porque esta geração não tem tomado a sua cruz. E eu vou falar um pouco, então nós voltaremos à adoração. Há uma adoração muito doce. Eu também estou sintonizado, o mundo inteiro está sintonizado nesta poderosa adoração. Este é um momento e um dia tremendo para sentar, reclinar, ministrar para vocês, para refletirmos naquilo que tem sido dito. E enquanto vocês trabalharam os seus trabalhos dos escritórios, para que vocês possam se recuperar, então voltar agora e serem alimentados pela palavra e pela adoração do Senhor. Mas de qualquer forma, nós vimos que o Senhor está chamando esta geração para tomar a sua cruz, que cada cristão agora deve carregar a sua cruz. Cada crente deve carregar a sua cruz. E o carregar da cruz, nós vimos, é um evento unidirecional, que quando você carrega a sua cruz, você não olha mais para trás. E nós vimos este tremendo enigma que apareceu quando agora a velha pessoa que você pregou na cruz, novamente, lentamente, foi saindo, porque estava já sepultada com Cristo, mas você foi lá e desenterrou-a, provavelmente à noite. Você a desenterrou secretamente e ela voltou sorrateiramente de volta na igreja. Este homem pecaminoso, esta natureza pecaminosa, está conduzindo toda a igreja desta geração para o inferno, perturbando a igreja. E a igreja agora está focando nas coisas terrenas. A velha natureza, o velho eu que você crucificou na cruz, nós vimos que está te perturbando novamente, porque aquela velha natureza, de alguma forma, ressuscitou novamente e agora está vivendo em você. Então, a maior parte dos crentes estão sentados na igreja hoje com este pecado perene, com este pecado contínuo. E nós vimos muito claramente que esta é a gênese da nossa conversa, quando o Senhor repreendeu a igreja em Laodiceia. E então ele enviou uma mensagem para eles de que aquele tipo de vida, porque eles focavam nas coisas deste mundo, aquela velha pessoa que deveria estar crucificada com Cristo Jesus na cruz e sepultada com ele no batismo. Então nós vimos que a igreja em Laodiceia foi e desenterrou este velho homem, provavelmente à noite, secretamente, e o trouxe de volta para as suas vidas. Então eles não tiveram a oportunidade de experimentar a salvação, de ter uma salvação experimental, de experimentar a nova vida, a novidade de vida, a novidade de vida. Por quê? Porque eles voltaram a entreter e priorizar a sua prosperidade, eles voltaram ao mundanismo, eles entraram em complacência ao misturar-se com o pecado. Eles também tiveram uma grande falta de entendimento a respeito de Cristo, quão grande Ele é, quão capaz Ele é para libertar
totalmente do pecado. Na verdade, em um ponto, eles o estão comparando com outros anjos, como um outro anjo que eles estão adorando nas áreas pagãs, nas religiões pagãs. Entretanto, Cristo é o próprio Deus, então eles não entenderam a supremacia de Cristo. É por isso que Cristo os repreendeu e disse: vocês me puseram para fora, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e habitarei com ele, comerei com ele, terei comunhão, andarei e viverei nele. Eles não entenderam isso. Então, houve uma séria repreensão, porque eles eram mornos, e eles demonstraram uma grande indiferença espiritual, e você poderia dizer que eles eram espiritualmente hostis ao Senhor, hostilidade espiritual. E então, o Senhor, na sua caracterização, quando ele os descreve, ele diz que eles eram miseráveis, pobres, cegos, nus, dignos de misericórdia. E nós vimos muito claramente que não há uma descrição melhor que se adequa a esta igreja deste tempo presente do que aquilo que nós vimos em Laodiceia. Então, o Senhor, em sua mensagem para a igreja, assim como nós vimos nas diferentes reuniões que nós tivemos, nos diferentes cultos que nós tivemos, que o Senhor agora está clamando para esta geração, como Ele fez para a igreja em Laodiceia, para tomar a sua cruz e segui-lo. E isto significa negar-se a si mesmo. E ao negar-se a si mesmo, o Senhor essencialmente está dizendo que Ele exige disciplina espiritual. A disciplina da autonegação, uma obrigação para qualquer pessoa que aspira a entrar no reino da glória. Disciplina espiritual é importante. Ele diz que carregar a cruz é um evento unidirecional, é de uma só direção, porque não tem volta, porque a salvação de Jesus é o sacrifício supremo, foi isso que nós vimos. Então, se você voltar, é como se você dissesse: não foi suficiente, você procura outro redentor, outro sacrifício, outro sangue. Então, Deus, essencialmente, nós vimos, está clamando para a igreja deste tempo presente, para agora submeter-se à autoridade de Jesus. Quando você submete a uma autoridade, é totalmente, você obedece a instrução, você obedece o seu comando. Submeter-se ao senhorio do Espírito Santo, os ensinos, a causa de Cristo, a pessoa de Cristo, a sua missão, é toda uma combinação. E nós vimos também que este mundo, é melhor você sofrer neste mundo a longanimidade de Deus, sofrer por Deus por causa da glória eterna. É melhor sofrer neste mundo por causa da glória vindoura, porque não tem nenhuma forma de comparação com aquilo que você tem aqui na terra. A glória que será revelada, enquanto as pessoas agora estarão indo para o inferno, você estará indo para o reino da glória. O reino da glória não pode ser comparado com nada. Você pega a melhor vida que você poderia considerar nesta terra, não há comparação com a glória que haverá de ser revelada. Então, o Senhor, nós navegamos por João capítulo 12 e nós vimos que Jesus veio e deixou para nós o caminho para o glorioso reino de Yahweh. E em João capítulo 2, do versículo 22 em diante, nós vimos quando ele fala do grão que morre e então germina em novidade de vida, que Jesus estava dizendo que o caminho que vai para o glorioso reino do arrebatamento, o glorioso reino de Deus no céu, passa pela cruz. Em outras palavras, passa pela morte. É isto que o Senhor estava dizendo lá. E que a morte, o conhecimento secreto do reino de Deus é que a morte vem primeiro, antes que venha a vida. A morte vem primeiro. Então, este é o padrão da vida eterna que o Senhor colocou diante de nós. Que morrer para si mesmo é obrigação. A morte tem que vir primeiro, antes da vida eterna desabrochar em você.
você, as suas virtudes, o potencial, a verdadeira identidade. Antes disso aparecer como cristão, você tem primeiro que morrer para o seu velho eu. Então nós vimos que o próprio Jesus é o exemplo perfeito de nos conduzir para a glorificação. E então, esta geração que não gosta de sofrer, foi dito a ela que ela tem que abraçar o sofrimento que Jesus passou e viveu. Então, o sofrimento é obrigatório. O grão de trigo tem que morrer. O grão tem que morrer antes de ressuscitar. Nós temos que sofrer antes da glorificação. Você tem que perder o seu velho eu, porque todo aquele que preserva o seu velho eu não pode ver a vida, ele disse. Então, o Senhor instruiu, usando este paradigma, para instruir a igreja deste dia presente, os seus verdadeiros seguidores. Ele diz que os seus verdadeiros seguidores, eles morreram para o seu eu e então ressuscitaram. E o Senhor Jesus estava falando da transformação requerida realmente, que esta salvação da cruz que vocês têm é um processo transformador, que tem que ter uma transformação espiritual, que tem uma dimensão física. Então, na totalidade, tem que haver uma transformação que acontece. Porque Deus formou você, você foi formado no ventre da sua mãe, mas você veio no DNA de Adão e Eva, a natureza caída. O DNA que tem pecado, a linhagem de pecado, Adão e Eva, pecado, desobediência e separação de Deus. Mas agora, quando o Cristo Messias veio e nos mostrou este lindo caminho de morrer para nós mesmos, então depois da formação no ventre da sua mão pelo Senhor, agora Cristo Jesus veio, o Criador, Ele veio e nos deu a nova criação depois que Ele ressuscitou dos mortos, depois da cruz. Quando Ele morreu na cruz, Ele foi sepultado, depois Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele essencialmente é aquele que nos criou, Jesus que nos criou. Ele se tornou agora não apenas o nosso Criador, mas o Criador da nossa nova criação. O Criador da nova criação, foi isso que ele disse. Esta novidade de vida, significando ele agora se tornou o Criador do nosso ser espiritual, a nova criação. É a mesma coisa quando ele te formou no ventre da sua mãe, no DNA do pecado de Adão, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas mais tarde, através desta parábola do grão de trigo que morreu e ressuscitou, ele está dizendo que você tem que ser transformado, que depois da formação, agora você tem que ser transformado. E depois daquela transformação é quando você pode participar da consumação da glória, a consumação do dia do arrebatamento, a consumação do reino da glória. Mas você tem que morrer primeiro. Então ele está falando da requerida transformação que tem que ser seguida pela transformação de Deus, a transformação dos cristãos, pela qual todos os cristãos, seus seguidores, têm que passar. E o propósito desta transformação, essencialmente, ela incinera os desejos pecaminosos da carne. Então você agora descobre que a sua alma agora está conformada à imagem semelhante de Deus. Gênesis 1, 26, 27, foi isto que nós vimos. E o Senhor está dizendo que tudo isto tem que acontecer na igreja, porque o tempo acabou, ele me mostrou a vinda do Messias. Então ele disse que a autonegação é realmente central. O próprio Jesus negou-se a si mesmo. O Senhor negou-se a si mesmo. Se você ler João 13, do 1 ao 17, Jesus negou-se a si mesmo. Filipenses 2, 5 e 9, Jesus negou-se a si mesmo. Depois disso, ele foi exaltado. Exaltação. Ele negou-se a si mesmo. Nós também vimos agora o exemplo de Paulo. Paulo trocou Jerusalém por Roma, as duas cidades. Ele trocou o seu status de fariseu para ser um prisioneiro. Ele trocou o templo de Deus em Jerusalém, onde ele tinha uma cadeira, por uma prisão em Roma. Porque ele disse, porque não há nada nesta terra que pode ser comparada com a glória de Deus. Que tudo isso é esterco nesta terra, que a riqueza desta terra é lixo, esterco, vazio, vaidade, podridão.
E ele deu o exemplo de como que as cidades antigas eram construídas, e então o vale do lixo, o vale de Ben Hinnom, Gehenna. Então, o caminho da autonegação é para poder nos trazer a imagem e semelhança de Cristo, em outras palavras, para que nós possamos receber a obediência de Cristo, a forma como Cristo obedeceu a Deus, para que nós também possamos obedecer a Deus, para que as nossas vidas agora sejam um sacrifício vivo a Deus. Foi isto que nós vimos, eu estou simplesmente resumindo o que nós vimos, vocês têm nas suas anotações. E esta autonegação é um processo muito importante, que subjuga o homem carnal. O homem natural carnal em você é submetido, é preso e renuncia o egocentrismo, onde, se você olhar as pessoas que não são nascidas de novo nesta vida, a existência deles, toda a existência de vida deles, é como se tudo girasse ao redor deles, ao redor da sua vontade própria, é como se o mundo inteiro girasse ao redor deles. Se vocês virem como eles ensinam seus filhos, eles dizem: mami, eu sou o centro desta casa. Uma pequena criança é o centro da casa. Então, de acordo com eles, a terra inteira, toda a criação tem que girar ao redor deles. Se eles querem pizza, mesmo que seja meia-noite, eles têm que ter pizza. Se eles querem ter isto amanhã, você tem que dar isto. Se eles quiserem comer frango amanhã, à meia-noite, você tem que correr na vila e buscar para eles, e assim por diante. Então, não foi ensinado a eles a autonegação. E esta autonegação torna-se um atributo tão importante para os seguidores de Cristo, para aqueles que querem entrar no céu. Nós vimos isto. Então, nós vimos que a autonegação é aquilo que agora ajuda a renunciar este egocentrismo, onde toda a existência gira ao teu redor. É a respeito de você, a sua vontade, o que você quer. Mas a autonegação também reconhece que Jesus é o centro da criação. Então você vê a transferência de prioridade e atenção do seu egocentrismo, e agora então Jesus é o centro da criação. Então todos têm que girar ao redor dele, servi-lo, e ao Deus Todo-Poderoso e ao Espírito Santo. E ele diz que infelizmente a inclinação natural, a forma natureza, da forma como a natureza humana natural, é sempre para a vontade humana. Nós somos treinados a fazer nossa própria vontade. Se você gosta, faça. Eles ensinam isso na igreja. Se você gosta, faça. Se você gosta, pegue. A inclinação natural desta geração é fazer a sua vontade, e você então assume o papel central. Mas o Senhor está dizendo que há uma mudança de paradigma desde que Ele morreu na cruz e ressuscitou, para que agora Cristo, Ele não apenas se tornou aquele que te formou no ventre da sua mãe, mas também aquele que trouxe agora a transformação, a nova formação em uma nova criação. Para que a sua vontade morra na cruz e seja sepultada com Ele no batismo, para que agora você desperta para a novidade de Cristo, onde Cristo está vivendo em você. Cristo é o centro da sua vida, e a sua vida agora está escondida com Cristo em Deus, nos lugares celestiais do trono de Deus. Foi isso que nós vimos a respeito da purificação, preparando uma geração. E nós vimos que isto te conduz a uma vida de rendição. Então esta resistência e desobediência que você vê nesta geração na igreja, ela é destruída, neutralizada. Então tudo isto que eu disse até agora deve te conduzir a uma rendição total, e sacrifício, e sofrimento, e serviço, em uma base diária, como nós vimos. Para que agora a novidade de vida que o Senhor deseja, que Ele anseia que você viva, que os cristãos anseiam por ver e experimentar nesta salvação, esta novidade de vida, agora vem através de buscar diariamente proximidade com Deus, significando que em uma base diária você resiste a Deus, em uma base diária você busca se aproximar de Deus. Eu disse em uma base diária, diariamente crucificando a carne, que apresentando as suas vidas como sacrifício vivo ao Deus Todo-Poderoso em uma base diária. Eu estou falando em uma base diária,
perpétuo, contínuo, para que uma base diária, enquanto você anda com o Senhor, você está buscando proximidade com Ele, proximidade com Cristo, nosso Redentor. Mas em uma base diária, você está vivendo uma vida de arrependimento e dizendo: Senhor, se eu fiz alguma coisa que te ofendeu, por favor, eu me arrependo, porque o Deus Todo-Poderoso, o amor maravilhoso está vivendo em mim, como o Senhor morreu por mim, Rei da Glória. Então, se eu fiz alguma coisa sem consciência, sem saber, sem intenção, por favor, perdoa-me. Mesmo quando você não conseguir detectar o pecado, você ainda assim está se arrependendo. E é isso que vai te conduzir a uma submissão diária e rendição ao Senhor, o Redentor, Cristo, o Rei, e em um comprometimento diário com Ele, em uma base diária. E é assim que você agora termina com uma séria auditoria na sua vida cristã diariamente, e reconhecendo diariamente o senhorio de Cristo. É como você chega lá, porque você está fazendo uma auditoria diária, você está ciente do fato de que o que mais importa nesta vida é a forma como você vive a sua vida cristã naquele escritório. Você se examina a si mesmo. O que foi que eu disse? Como que eu lidei com aquele cliente? Como que eu falei com aquela pessoa? Será que eu falei alguma coisa que possa ter ofendido, se aquela cliente é uma mulher ou um homem? Por favor, me perdoe se eu fiz alguma coisa inadvertidamente. Quando você medita, por que será que ela me respondeu assim? Por que ele me respondeu assim? Eu estou falando de um reconhecimento diário do senhorio do Espírito Santo, auditoria espiritual dos seus valores, uma busca diária de Deus com sinceridade. É isso que nós temos visto, povo abençoado. Então, eventualmente, tudo que eu estou dizendo é que o Senhor tem nos treinado a igreja, que ser nascido de novo é uma atividade constante, contínua. Não é algo que você faz uma vez, da forma como seus pregadores te disseram, que uma vez que você recebeu Cristo, agora não há mais condenação. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus estão constantemente cientes do fato de que o Messias vive neles. Então, ser nascido de novo, nós vimos, é um evento diário, é autonegação diária. Que se alguém quiser segui-lo, deve tomar a sua cruz diariamente. Foi isso que ele quis dizer, diariamente. Que é uma atividade constante, uma busca constante de lealdade e compromisso e confiança nele, crendo na sua pessoa, crendo no seu ensinamento, crendo na sua causa, crendo em tudo no seu evangelho, no seu ministério, na sua missão e no seu reino que está vindo. Esta é uma expedição tão poderosa que nós tivemos, povo abençoado, uma poderosa caminhada através da Bíblia de uma forma muito poderosa, porque ele diz que esta é a forma como você vai chegar na novidade de vida, andando na novidade de vida, andando em Cristo. E nós vimos que esta é a condição mais desejável para a igreja, e tudo isto começa com arrependimento. E eu sei que agora nós estamos lidando com resistir ao Satanás como cristão. É uma mensagem que está acontecendo, eu não sei quando nós vamos terminar, mas é parte da mesma combinação, resistindo ao diabo, porque nós entendemos que o maior impedimento é a carne, E Deus está clamando para esta geração. Ele está dizendo: veja, você não sabe o quanto você está perdendo andando fora da cruz. Porque a verdadeira definição dos seus seguidores, aqueles que seguem as pegadas de Jesus, ele diz, eles têm que negar-se a si mesmo em uma base diária, tomar a sua cruz e segui-lo. E ele diz que este é um evento diário. Então, povo abençoado, eu sei que nós vamos continuar com tudo isso, mas eu queria entrar, antes do Sr. Kennedy continuar com este poderoso programa de adoração hoje, no poderoso nome de Jesus, que o Senhor os abençoe. Obrigado. O Rei está vindo. Todos vocês sabem que tem que se arrepender e estarem prontos o tempo inteiro. O Messias está vindo. Arrependam-se e sejam santos. A Bíblia veio abertamente e disse que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então é isto que vocês têm que levar para casa, que tudo isso está conduzindo para atingir a santidade em suas vidas. Obrigado, que o Senhor os abençoe. Obrigado.